Olá, querido aluno. Estamos aqui dando continuidade à disciplina de Introdução à Teologia, né? Já estamos indo para o final dela, vocês já assistiram 4 aulas, hoje já é a 5ª aula. E nós vamos falar hoje um pouquinho sobre escolas teológicas. Vamos abordar alguns assuntos de forma muito assim, peculiar, vamos dizer assim, uma forma muito mostrando assim umas novas nomenclaturas sobre as escolas teológicas. O que você vai aprender nessa caminhada? O que é a aula 5 então? O que ela vai te proporcionar? Você está com o material todo bem completo aí. Na aula a gente vai explanar alguns pontos e eu espero que você esteja nos acompanhando, lendo o material, que até aqui você tenha tido êxito no teu estudo, tenha feito as questões todas referentes a esse material, já que nós já trabalhamos, e que você possa estar acompanhando de uma forma para ter um crescimento. O nosso objetivo é que você esteja crescendo com essas aulas, que você acompanhe a Introdução da Teologia como uma matéria assim bem clara, no sentido de ser introdução. E tendo essa certeza que todos esses conteúdos você virá de uma forma muito mais profunda no decorrer do curso. Essa é uma das primeiras disciplinas, então não se assuste com nomenclaturas muito diferentes do seu dia a dia, mas faz parte da vida acadêmica, né? A gente, quando escolhe o curso de teologia, na disciplina Introdução à Teologia, vão aparecer termos, às vezes que você não está muito acostumado, principalmente nessa aula, na aula de hoje. Mas vão procurando o dicionário, o que eu puder esclarecer aqui também vou esclarecer. Depois, o que você tiver de dúvidas nas tutorias, também a gente vai te ajudando. Então, não se desespere, né? Não fique nervoso, tudo dará certo no final. Sempre a gente tem essa fala. Depende muito do nosso empenho e da nossa dedicação também, tá? Então, vamos à disciplina de hoje, que é Escolas Teológicas. A aula de hoje, né? Escolas Teológicas na disciplina de Introdução à Teologia. O que nós vamos tratar precisamente? Vamos ao material. Então, dentro dessa escola teológica, professor, o que exatamente eu vou precisar? Eu vou saber o que é uma síntese da história da teologia. Então, a gente tem uma ideia do que seja. A linha do tempo mental. Então, o que eu quero que você faça? Uma linha do tempo aí, mentalmente mesmo. E isso vai despertar o interesse pelo estudo da história, né? Que nós vamos trabalhar um pouquinho com a história. E o encorajamento ao desenvolvimento de um senso crítico, de você pensar sobre. Falei, professor, o que é essa tal dessa escola teológica então? E o entendimento da história da igreja e de seus desdobramentos, desde o início, como tudo começou, como que chegou até aqui. E o principal objetivo, tomando como base diferentes escolas de ensino. Então, nós vamos fornecer uma base para a compreensão da teologia ao longo dos séculos. Então, o que a gente quer com isso, querido aluno? Com esses tópicos que nós elencamos ali. Que você passeie, que você construa mentalmente com perguntas assim, como que a teologia chegou aqui no século XXI, por exemplo? Onde tudo começou, né? No decorrer do tempo, o que aconteceu? Como isso iniciou, como ela caminhou e como ela está hoje. Então eu preciso que você comece a pensar, a refletir. Quem fez esses estudos? Como começaram esses estudos? O que a teologia fez em contribuição à sociedade, aos tempos, ao cristão? O que ela contribuiu de grandes mudanças para a sociedade e para a vida do cristão e para o cristianismo? Então, às vezes a gente pensa assim, a teologia, quando pensamos em teologia, só pensamos na Bíblia. Ela é o nosso referencial absoluto, com certeza. Mas o que a gente conversa a partir dela? Quais são as interpretações? O que a gente está vendo ali no caminhar da sociedade? O que vai se desenvolvendo junto com o cristianismo? Então essa será uma abordagem com esses tópicos que eu elenquei a vocês, que nós vamos tratar na aula de hoje, tá? Então a gente vai conversando, esclarecendo e explanando esses pontos, que eu espero ajudá-lo na compreensão das escolas teológicas. Tudo bem? Vamos continuar então.
Então, aluno, assim, o que a gente tem que pensar na escola teológica? Como isso iniciou? Você está com os teus slides aí e vá me acompanhando. Escreva, pegue um papel, um caderno e vai escrevendo esse passo a passo para que lá no final da aula a gente consiga desenvolver então essa linha do tempo ao qual nós falamos, né, anteriormente. Ao desenvolver essa linha do tempo, você vai entender um pouquinho mais o momento que nós estamos, como que a teologia chegou hoje. Então, a origem da teologia, como tudo começou, na verdade. Então, vamos ao material. Então, nasce a primeira geração cristã. Foi como que começou? A origem de tudo começa lá no século I. Então, pensem lá nos tempos de Jesus mesmo. Nasce a primeira geração cristã, no século I. E a mensagem, a grande mensagem, é o testemunho de um Cristo ressurreto. Então, essa mensagem, querido aluno, ela é forte, ela é verdadeira e ela continua até os dias de hoje. Nós continuamos estudando a mensagem, nós continuamos estudando Cristo e trazendo Ele para as grandes mudanças na sociedade. Não mudando o testemunho de um Cristo ressurreto, mas mudando as coisas da sociedade, como que nós vamos aderir a palavra, os ensinamentos à modernidade. E o foco, desde o início da teologia, é Jesus, né? Sempre estudamos isso, essa é a nossa linha e nós vamos estudar a partir de Jesus. E a difusão do ensino por meio do que conhecemos hoje como o Novo Testamento. Então, onde nós devemos iniciar tudo isso? No Novo Testamento. E esse conjunto de textos é a base para fundamentar a teologia e sua prática. Então, diante desse material, diante do que nós estamos elencando ali, falando e colocando por tópicos, o que nós temos por necessidade? Pegar lá, fazendo a tua linha do tempo, século I. Então, quando tudo começou ali no cristianismo, quando a gente começa a estudar sobre Jesus Cristo no Novo Testamento. Sempre assim, os alunos me perguntam, professora, por onde eu devo estudar para eu compreender melhor? Sempre inicie pelo Novo Testamento, porque é mais fácil a compreensão. A não ser, é claro, que você já tenha assim, um estudo mais aprofundado, daí até pode ir mais para o Velho Testamento, mas no Novo é mais vivencial, é mais fácil a gente estudar sobre Jesus Cristo, os evangelhos e todos os ensinamentos a partir de Jesus. Aí nós vamos compreender melhor o Antigo Testamento quando formos estudar. E vocês terão várias disciplinas que vocês vão lembrar dessa aula, eu espero, né? Que vocês lembrem dessa aula, onde a professora fala assim, olha, vocês terão história da igreja e vão ouvir falar mais sobre isso. Nos evangelhos também vocês vão estudar mais a fundo a pessoa de Jesus Cristo, né? E aqui eu só vou dar umas pinceladas, onde a gente estuda assim, 100% ali nesse primeiro século a gente começa a estudar Jesus. O que ele fala, qual é a mensagem dele, o que ele diz para nós em todos os tempos, né? A palavra ela vai se renovando. Então a sociedade ela muda, as pessoas mudam, mas a palavra ela não vai mudar nunca, ela não muda, é imutável. Então, essa palavra imutável, na pessoa de Jesus Cristo, é que nós vamos compreender os estudos a partir dele. Então, pega Jesus Cristo, e vai sendo elaborado o cristianismo a partir de Jesus Cristo. Então, nós vamos compreender, a partir do século I, qual é a mensagem, então, que Jesus Cristo quer deixar para a humanidade. E isso transformando a sociedade. A palavra vai transformando a sociedade e a vida das pessoas. E por que nós temos que estudar tanto, então? Ler tanto, compreender o que diz, o que foi falado, o que é ensinado, para nós não sermos enganados e para nós estarmos muito certo daquilo que nós acreditamos, né? Essa é a nossa fé. Nós acreditamos na palavra como um agente transformador também através da vida de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Então isso é uma arma que nós temos, uma ferramenta, vamos dizer assim, uma ferramenta que nós temos para nos ajudar na compreensão, a partir desde da origem, como que a história vai modificando até chegar nos dias de hoje, né? Então, para você ficar bem tranquilo, bem claro, para você,
Pegue o Novo Testamento ali em Mateus, começa a ler, lê devagarzinho e vai compreender então a origem de tudo. Como tudo começou, professora? Claro que depois, isso que eu estou falando de uma forma muito clara, assim, né? Depois você vai ver que tudo começou, que tudo isso pode ser mais aprofundado, que tem muitos ramos, os ramos teológicos, cada um, a partir disso, muita coisa pensa assim como se fosse uma árvore com vários ramos. Então a teologia é um tronco e vários ramos, são ramificações da teologia. Que daí nós vamos estudar mais. Cada um vai pegar uma área, vamos dizer assim, como um médico, né? A gente vai tendo as áreas específicas a serem estudadas. Vamos continuar ali no material. Então, o Novo Testamento, como eu coloquei para vocês, ela é a palavra de Deus que apresenta Jesus Cristo como sendo a palavra de Deus encarnada na terra. Então isso é primordial, querido aluno, que você compreenda que a palavra de Deus, ela te apresenta Jesus Cristo. E ela vai ser a palavra de Deus encarnada aqui na terra. Então a gente merece o nosso respeito, merece o nosso estudo, a palavra de Deus. Ela tem que ser discernida, nós podemos nos alimentar dela e a partir desse alimento nós vamos transformando a sociedade, a família, a igreja, onde nós estivermos inseridos. E isso aqui também é a ponte entre a teologia e a sociedade da época. Então, a partir do Novo Testamento, nós vamos colocar o quê? Uma ponte, né? Vai ser assim, você vai fazer uma ponte do Novo Testamento até os dias de hoje. Né? Como você vai estudar então o Novo Testamento a partir lá de Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai estudando tudo isso e trazendo até os dias de hoje. O que eu quero te chamar muito a atenção? Que você reflita sobre, que não apenas sejam leituras no material que a professora está disponibilizando para vocês ou no que a professora está falando, mas o que eu preciso chamar a sua atenção é na reflexão. Então, lê o material, atrelado à palavra, pega a Bíblia, abre ela, tem todo esse material que está aí nas tuas mãos e vá fazendo você a tua interpretação sobre aquilo ali. Aí surgiu uma dúvida, professora, aqui, ó, nisso aqui que você falou, no que você escreveu, tem uma dúvida. Manda na tutoria, porque a gente fala aqui para vocês de uma forma muito geral, muito ampla, né? Agora ali, você sozinho, você tem as tuas dúvidas muito específicas, porque a palavra, ela vai chegando a cada um, o ensinamento vai chegando a cada um, e cada pessoa, ela vai ter uma interpretação, vai receber de uma maneira. Então a gente está aqui para esclarecer toda e qualquer dúvida tua, que você realmente tenha um aprendizado profundo e que as tuas raízes sejam muito profundas nesse conhecimento, para que venha uma árvore muito bonita e muito frutífera. Né? Esse é um dos nossos objetivos na introdução à teologia. Por ser uma das primeiras disciplinas, e que eu tenho muito carinho por esse aluno que está iniciando, porque a gente fica mesmo, qualquer um de nós, né, quando vai começar um curso ou uma fase nova na vida, tem as inseguranças, as dificuldades. Então, o que eu sempre falo aos meus alunos? Eu estou aqui para ajudar sempre naquilo que eu puder. Então, a tutoria é o nosso elo, né? É o que a gente vai nos unir ali para vocês tirarem todas as dúvidas. Então, gente, leia, reflitam nesse material, compreendam ele, degustem ele, peguem outros livros, né? Peguem o dicionário bíblico e vá aprendendo a manusear todo esse material que está aí nas suas mãos, disponível a você. Teve um tempo que a gente não tinha essa riqueza de materiais como nós temos hoje. Hoje nós estamos vamos dizer assim, uma época mais fácil de estudar, porque se você qualquer livraria, você pode adquirir bons livros, né? A internet mesmo tem excelentes materiais de pesquisa. O curso da Unitra está disponibilizando para você um material riquíssimo, muito bom mesmo, com professores extremamente gabaritados que estão escrevendo para te auxiliar nessa compreensão do dia a dia. Então faça uso de todo esse material, faça uso de tudo que está disponível aí nas tuas mãos. São ferramentas valiosíssimas que serão úteis no teu dia a dia para que você exerça a sua profissão e seu ministério também nas igrejas. E por que não falar de te ajudando a se tornar uma pessoa muito melhor, mais esclarecida na interpretação da palavra de Deus. Então tudo isso, querido aluno, são
são orientações que a gente dá por ser primeira disciplina, né? Por ser ali, vocês ainda estão como uns bebezinhos, vamos dizer assim, e a gente vai dando esse primeiro leitinho. E a partir disso, esses apontamentos que a professora tá indicando a vocês, vocês podem então ter um retorno, né? Um retorno pessoal, ministerial e profissional também, com muita qualidade. Tá? Então estejam muito à vontade para desfrutar de todo esse material. E vamos seguir os estudos. Então, querido aluno, nós vamos falar um pouquinho, dando continuidade, né, nessa disciplina, vamos falar sobre patrística. O que é essa palavrinha? O que ela vem contribuir, então, nessa nossa linha do tempo, nessa caminhada? O que aparece a patrística lá quando teve, a gente já falamos agora há pouco sobre a origem de tudo que foi no cristianismo, nós temos a pessoa de Jesus Cristo que nós estudamos, e agora, então, nessa parte aí, faça um risquinho aí na sua linha do tempo e escreva patrística. O que é patrística, professora? Vamos ao material para a gente esclarecer um pouquinho. Então, o que é essa patrística? Né? Uma palavrinha nova para muitos, e ela é uma teologia feita pelos padres, por isso o nome patrística, porque é uma teologia que se iniciou com os padres que queriam consolidar o cristianismo durante o Império Romano. E quem que era o grande estudioso nessa época que falava e conversava muito sobre isso? Era então o Agostinho, que é um nome importante dentre os teólogos que buscavam fortalecer a teologia à luz da palavra. Então, o que nós vamos conversar a respeito disso? Quem era Agostinho? Então eu quero que você, claro que lá depois você vai ver na história da igreja, vai ver nos pais da igreja, mas dentro da patrística, ele era aquele padre, pensem assim para vocês entenderem, que se reunia como se fosse hoje nós fizermos uma reunião com poucas pessoas e começava a estudar a Bíblia. Então, a patrística, esse nome se deu por quanto que eram os padres da igreja, né? Os padres se reuniam e começavam a conversar, começavam a falar sobre a palavra de Deus, o que eles interpretavam, o que eles entendiam sobre isso, e depois dessas reuniões, vamos dizer assim, vamos colocar assim, eles saíam ali então para falar para as comunidades o que devia ser feito, como se fossem assim umas leis naquela época. Né? Porque a igreja ela tinha um domínio, um poder muito forte, né? Ela dominava muitas situações. Então, esse poder que era dado aos padres, eles estudavam, interpretavam a Bíblia ali segundo o entendimento deles e saíam então compondo algumas situações para a comunidade. Então, patrística vem, esse nome patrística vem do nome, por que é patrística, professora? Porque eram os padres que se reuniam, interpretavam a Bíblia e saíam então com aquelas resoluções para a comunidade. E isso atingia então as finanças, atingia a cultura, política. Então não era só a questão bíblica, vamos dizer assim, espiritual, mas esses padres também, todas essas conversas, esses pensares, influenciava também esses outros ramos, né? Influenciava a sociedade de forma no financeiro, na política. Então eram influências que os padres tinham na época, naquele determinado ponto aí na sua linha do tempo, que é a patrística lá. Então, eles tinham uma influência sobre todos esses órgãos. Então, essa interpretação, essa fala desses padres, ela culminava lá na comunidade. Então, não era uma coisa assim só dentro da igreja, fechada na igreja e ficava só falado aos fiéis. Na verdade, não. Na verdade, tudo isso acabava tendo uma influência também em todos esses ramos, né?
esses órgãos, e isso refletia na vida da comunidade. Então a importância que esses padres tinham na época, ela era grande por conta dessa influência. Então ela mexia com a vida de uma comunidade toda. Não era assim, eu vou a um culto, eu vou a uma missa e aqueles padres vão falar sobre só a interpretação de uma maneira espiritual. Não era atrelado a tudo, vinha tudo junto. Então as conversas aconteciam, as interpretações aconteciam e elas culminavam na comunidade, né? Refletiam na vida de cada um lá da comunidade. Então, para vocês terem noção da importância que é nós estudarmos teologia até os dias de hoje, porque não é só o espiritual, não é apenas ali eu vou aprender, vou compreender só para mim. Esse alimento ele acaba sendo refletido na sociedade. Então essa importância que nós temos que ter, né? Acho que tem mais um material, vamos em frente. Então as características da patrística é crer para entender e entender para crer. Então essa contemplação intelectual com base na intuição, então o padre tinha aquela contemplação intelectual, mas ele tinha uma intuição também na qual ele trabalhava. E existem então 4 preceitos que a professora colocou aqui para vocês, que nós vamos explanar cada um, que é a base bíblica, a prática litúrgica, a teologia crístico-eclesial e a imersão cultural e a pluralidade. Então, queridos, essa base bíblica, o primeiro tópicozinho ali, a escritura, sendo a palavra de Deus, é a base da leitura teológica e deveria pertencer a todas as esferas da vida em comunidade. O que a gente quer dizer com isso? Esse primeiro tópico ali que a gente precisa abordar, essa base bíblica. Se nós somos estudantes em teologia, obviamente que a nossa base é bíblica. Então, a partir dessa base bíblica é que nós vamos conversar com todas as outras áreas da sociedade, de onde nós estivermos, da comunidade onde nós estivermos inseridos. Então, querido aluno, sempre tenha com você, a base é a bíblica. A partir dessa base, desse alicerce bem fundamentado, é que nós vamos conversar, então, com todo o restante que a sociedade nos apresenta. Mas nós, enquanto estudantes de teologia, teólogos acadêmicos, o nosso material de estudo e a nossa base é a Bíblia. E isso tem que ficar muito claro para nós, né? Tem muitos bons livros, como eu tenho orientado vocês, que estão aí disponíveis a nós. Mas sempre o melhor livro será a Bíblia, que está aí na sua mão, é fácil o acesso, você pode manusear quantas vezes você quiser e se alimentar dela e fazer as suas reflexões a partir da base, tá? Então, internalize isso, a base é bíblica. Você coloca a Bíblia ali no centro e daí conversa com todos os outros assuntos, mas não fuja da palavra de Deus, que daí não tem erro, né? Vai acertar sempre. Se nós quisermos acertar sempre, é só pegar por base a palavra de Deus e segui-la. E parece tão simples, né? Mas não é. Vamos seguir então no material. Então o segundo tópico é a prática litúrgica. Essa prática litúrgica, o que é isso, professora? É essencialmente teologia. Por quê? Porque reproduz a palavra de Deus e a expressão completa da fé cristã, uma vez que explica seu conteúdo pela expressão de louvor e adesão a Deus. Então, essa prática, querido aluno, é que nós precisamos colocar em prática. Então eu coloquei a palavra de Deus ali, né? E eu preciso aprender a colocar ela em prática. Como que eu vou colocar ela em prática, professora? Como que eu vou fazer isso? Estudando, lendo, refletindo e se esforçando. Essa prática litúrgica é você estudar, colocar a palavra de Deus em prática. Então tá ali o manual, tá como fazer, tá te explicando como fazer. E é isso que os padres dentro da patrística faziam. Eles liam, né, faziam suas interpretações e aí então saíam fazendo aquilo que eles tinham entendido a respeito dessa prática. Vamos ao outro slide. Essa teologia crístico-eclesial, o que é isso?
é sempre tendo então Jesus Cristo como centro do cosmos. Segundo a visão teológica dos padres e segundo a sua imagem, foram feitos os seres humanos. Então Cristo compõe a Igreja de Deus e é a chave para a interpretação do conhecimento das Escrituras. Então esse slide, querido aluno, que fique muito claro para você, que nós estudamos Jesus Cristo. O que ele está falado, sendo revelado ali na palavra de Deus. Eu falei muito do Novo Testamento, vou continuar falando também, porque é onde Cristo vem ali como uma chave para que a gente possa estudar. Então é uma chave teológica a partir do Novo Testamento, na palavra de Deus, que nós pegamos Cristo ali para a gente nos ajudar nessa interpretação toda da palavra de Deus. Então eu tenho a Bíblia, eu tenho o Novo Testamento, estou começando por ele, entendendo que lá na patrística, nessa fase que nós estamos estudando agora, o que eu tenho, professor? Eu tenho a Bíblia, eu tenho o Novo Testamento, tenho Cristo, que eu vou estudar a partir de tudo isso. Eu vou fazendo uma linha para que a gente não se perca. Vamos ao último slide, então. Então, imersão cultural e pluralidade. Pautas contextualizadas de modo que consigam responder às questões da comunidade eclesial. Então era mais uma pauta que os padres na época também faziam uso. E com base nessas discussões de pluralidade de pensamentos, nascem problemáticas que persistem até hoje. Então, querido aluno, esse estudo, essa busca pelo conhecer, essa busca, por que nós queremos tantas respostas, Quem sou? Por que as coisas acontecem de determinada forma? Ou por que aconteceu dessa maneira? Então são reflexões que naquela época da patrística essas perguntas aconteciam e elas acontecem até hoje. Elas vêm perpetuando pela sociedade, Até os dias de hoje nós temos muitas perguntas. Por que tem muitas que são respondidas, tem outras que a gente procura a interpretação. Cada um vai ter a sua interpretação pessoal. Nós mudamos. Nós podemos mudar de linha de pensamento, de ramo teológico. Eu pensava que era desse jeito. Quanto mais você estuda, mais a gente vai aperfeiçoando. Nosso entendimento sobre a palavra é outro. Quanto mais profundo, mais estudioso, melhor nós vamos ficando no discernimento do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que não é. Então, esse caminhar precisa de nós, nós precisamos dar essas respostas a nós mesmos e onde nós estivermos. Então as pessoas buscam em nós respostas. Por quê? Porque você é um estudante de teologia. Então essa pluralidade de conhecimentos que a palavra de Deus te oferece é como se fosse uma responsabilidade nossa termos as respostas para nós mesmos e para a sociedade. Então, por que o mundo vive tão assim aflito, professora? Por que lá na patrística já aconteciam tantas revoluções, tantas confusões, tantas divergências de opiniões, e isso vem vindo até os dias de hoje? Porque isso é o ser humano. O ser humano é assim, ele tem uma busca incansável de querer saber mais e ele vai interpretando e vai falando e aí vão acontecendo. A teologia, ela é feita, ela vai acontecendo. Não é uma coisa acabada. A gente tem que entender que nós não temos assim, a tua resposta, a minha resposta, ela não é a única. A do meu colega, a do outro que está ali estudando junto com você, ela também tem que ser respeitada. A gente tem feito alguns, daqui a pouco você vai fazer os estudos de caso e a gente tem colocado algumas questões muito pertinentes para que seja feita a reflexão, para que provoque no aluno reflexões sobre questões da atualidade, mas tudo pautado na palavra de Deus. Então, quando eu tenho tudo isso na minha mão, eu sei o caminho que eu devo estar, é mais fácil para eu entender. Então, querido, essa patrística, esse nome, quando aparecer lá na história da igreja, para você saber um pouquinho mais, você vai lembrar que por que é patrística? Porque era feito pelos padres, vamos dizer assim, só para puxar aí o fiozinho para você, tá? Então era um conjunto de padres que discutiam, falavam e interpretavam. Então é a era da patrística, tudo bem? Vamos seguindo nossos estudos.
Olá, querido aluno. Continuamos então falando agora, depois que falamos um pouquinho sobre a patrística, vamos falar sobre mais um pontinho aí na tua linha do tempo, que é a escolástica. Há uns nomes meio estranhos, né? Mas a gente vai resolvendo eles. Vamos tentando esclarecer o que é isso para você. Então, a escolástica, vamos dar um material ali para você ver o que é escolástica. Então, o que ela é? A partir da Idade Média, agora ali no teu pontinho, agora nós estamos na Idade Média, tá? A teologia escolástica é a principal corrente de pensamento teológico e que perdurou por 8 séculos. E baseava-se ainda em Agostinho e que lhe incorpora o Aristóteles e se divide em 3 momentos históricos. Então, querido aluno, dando continuidade, vamos dizer assim, a gente vai continuar falando sobre os padres, os teólogos, o que eles falavam a respeito da palavra de Deus. E nessa área, nessa parte da escolástica, a gente continua falando sobre o Agostinho, que são nomes que vocês vão precisar pesquisar mais a fundo. Quem foram esses homens? Quais foram as contribuições que eles deixaram para a teologia? Então, o Agostinho, Aristóteles, eles são figuras muito marcantes na Idade Média e na escolástica. Então, eles compõem esse conjunto de mudanças através desses pensadores, através desses teólogos, né? Através deles é que a gente começa a escrever, então, a entender a escolástica, tá? Tem mais um material que eu gostaria de colocar para vocês. Que essa primeira fase, ela vai do século VII, mais ou menos, até o século X. E essa reflexão teológica é feita em um ambiente rural feudal, de forma limitada, por meio da leitura e do comentário da escritura sobre um olhar de fragmentos da patrística. Então, queridos, o que é isso? Eles começam a falar ali para um povo rural, começam a explicar a palavra, começam a levar a palavra, mas de uma maneira ainda muito fechada, né? Não tem essa liberdade que nós temos hoje. Mas ela começa a ter ali alguns resquícios ainda da patrística, mas te leva a compreender um pouquinho mais, porque eles começam a dar uma vazão, assim, de levar mais ao público rural, ao feudal, começam a falar mais sobre o que é então a escolástica. Por que a gente chama de escolástica? Qual que é esse período? É um período na fase, no caminhar teológico. Não tem assim a gente dizer, são períodos, até chegar à fase moderna, o período escolástico é mais um pontinho onde teve pensadores para falar e para interpretar a palavra de Deus e para ensinar a comunidade, vamos dizendo assim. Mas eu preciso que você estude, que você procure aí quem foi Agostinho, quem que foi Aristóteles e o que eles contribuíram na Idade Média com a teologia. Tá? Procura saber um pouquinho mais, a professora já está dando alguns tópicos a vocês, mas esse mergulho eu espero que você consiga fazer. Vamos ao outro material ali. E essa segunda fase, ela começa a partir do século X, com o surgimento de universidades e mudanças sociais. Questionamentos de diversos conhecimentos são aceitos como certos, na verdade. Esses questionamentos deles, eles vão colocando esse conhecimento e dizendo assim, ó, isso é o certo. E uma distinção esclarecedora, que a fé buscava a inteligência, tá? Vamos ali para a terceira fase. Essa prática acadêmica e urbana, e aí nós surgimos com mais um nome, ó, Tomás de Aquino, que é o principal nome desse momento, e que a crença acompanha então a compreensão, dialogando com a filosofia e os conhecimentos humanos. Então, querido aluno, nós já temos aqui 3 nomes para a gente estudar um pouquinho mais, né? Que é o Agostinho, que é o Aristóteles, e agora aparece também na nossa linha do tempo aí, Tomás de Aquino. Então foram nomes que nos ajudaram a escrever essa teologia que nós temos hoje.
Então, querido aluno, e nessa época também do ensino médio, a gente não pode deixar de ver que tem as universidades, começam a aparecer universidades, onde o ensino ele vai ser mais aprofundado. Então, esse Tomás de Aquino, o que ele traz mais, né, de contribuição para a nossa teologia? Então, na tua linha do tempo, aí, o segundo risquinho, que é a Idade Média, que às vezes a gente fica falando assim, ó, como é que chegou até hoje, professora? Está chegando dessa forma, né? A gente vai fazendo isso ao primeiro século, com a patrística, agora com a escolástica, e nós vamos caminhando até chegarmos nos dias de hoje. Então, são só alguns apontamentos que a professora está te dando, de algumas situações que foram acontecendo no decorrer do tempo, para que nós possamos compreender de uma maneira bem superficial os dias de hoje. Tudo bem? E vamos seguir com os nossos estudos. Olá, querido aluno. Então, nesse nosso caminhar, nessa linha do tempo que nós estamos colocando os tracinhos ali, que a gente falou sobre a patrística, a escolástica, agora mais um nome novo aí para você, que é manualística. O que vem a ser manualística, professora? Escreve aí, põe um risquinho na tua linha do tempo e escreve manualística, que é mais um passinho, mais um avanço no que nós estamos estudando, essa nossa linha do tempo, nossa linha teológica, para nós chegarmos ao entendimento até como as coisas são hoje. Repito, tá, querido aluno, que é uma maneira muito superficial. Vocês verão que a gente vai aprofundar muito esse conhecimento, tá? Mas só para vocês irem se familiarizando com esses termos e mais ou menos assim superficialmente o que aconteceu na história para que a gente chegue até hoje. Tá? Mas lembrando que você terá todo esse conhecimento aprofundado na história da igreja e algumas outras disciplinas também. Então, o que a introdução à teologia vai te dar nesse momento? Introdução a esses assuntos, para aguçar em você a curiosidade de uma pesquisa mais, uma leitura um pouquinho maior, para quando chegar nessas disciplinas mais aprofundadas, você não leve um susto, né? Vai dizer, nossa, professora, como que chegamos até aqui? Então, a gente já está te dando como assim, em doses homeopáticas, aquilo que a gente precisa crescer. Eu sempre falo que o aluno, quando ele chega em teologia, ele é o nosso bebê. Então, a gente começa com leitinho e depois a gente faz igual o bebê, vai para a sopinha e depois para um alimento mais consistente. É a mesma coisa. Todo conhecimento que nós chegamos num primeiro momento, ele é assim. Ele vai dando, ele é leve, depois moderado e depois mais profundo. Porque senão a gente não compreende, daí não adianta nada, né? Vamos ao material então. Nessa tal de manualística. O que é isso, professora? É uma teologia desenvolvida a partir do século XIV, né, que ela é contemporânea, ao surgimento do humanismo renascencista. A supremacia do racionalismo e ao capitalismo mercantil. Então, aí começa a se desenvolver, nós já estamos agora no século XIV, tá? Então a gente vai surgindo o quê? Um lado mais humano. As pessoas vão pensar, começa-se a pensar no que o humano sente, como é que ele sente tudo isso. Né? E aí a gente começa a ver também um capitalismo na história sendo apontado. Aí o segundo slide diz assim, durante o século XVI, acontece então a Reforma Protestante, liderada por Lutero. Então aí as coisas começam a acontecer de uma maneira diferente. A gente tem alguns debates entre protestantes e os clérigos, que são os padres, contrários à Reforma. O capitalismo, ele se consolida então no século VIII, mais ou menos, tá? Então, mais ou menos ali no século VIII, no século XVIII. E esse movimento socialista, ele surge como alternativa, então tem intensos debates sociais. Aqui começa a ter muitas divergências, vamos dizer assim. E o ensino de teologia ele é feito pelo magistério, que é autoritário e se distancia da sociedade. Então, querido aluno, esses dois slides dessa época, que foi a manualística, acontece muita coisa ali. Acontece que daí Martinho Lutero vem apresentando então a reforma, né? Ele diz assim, eu sou contrário a tudo isso que está acontecendo aqui, eu não concordo, e ele vem com a reforma, nesse período aqui. E aqui começa a sentir também mais a percepção pelo outro,
onde tiveram que o outro ele era muito não era sentido como uma pessoa que sente dores, que sente frustrações, não era muito isso, era muita coisa imposta pelos padres e as pessoas tinham que obedecer. De repente vem Lutero e faz a reforma então, para dizer o que para o povo? Eu estou percebendo vocês, estou vendo que tudo isso daqui está machucando, está difícil, então ele vem com a reforma. Quando ele apresenta a reforma para a igreja, os padres obviamente que não querem, então há uma divergência de opiniões ali entre os padres e entre a reforma de Lutero, e eu estou deixando isso bem superficial, tá? Isso aí tem muitas coisas que envolvem esse estudo. Mas assim, a priori, Lutero vem com a reforma, os padres não querem essa reforma, e aí os padres então começam a querer ditar um manual, por isso manualística. Eles querem então colocar um manual para que a igreja obedeça aquele manual, vamos dizer assim. E aí que vem Lutero com mais força ainda dizendo, não, vamos fazer a reforma, porque do jeito que está as coisas não podem continuar, tá? Então só ali no último slide ali, eu quero que você acompanhe ali. Que o ensino da teologia, então, ele é feito pelo magistério, que é autoritário e se distancia da sociedade. Então, esse ponto onde os padres querem colocar o quê? Um magistério, então, daí eles querem ensinar o que eles querem impor para a comunidade. Então, como se fosse assim um contraponto àquilo que Lutero está querendo colocar. Então, eles querem, através do magistério, eles querem colocar o que eles compreendem, a lei deles, para que seja eles obedecido, como se fosse assim um fechar, né, um manual daquelas leis, que seria como se fosse assim uma obrigatoriedade ao cumprir aquilo ali. Então, a igreja ditando as regras, a igreja delimitando até onde a comunidade podia fazer ou não. Então, tamanho era o poder na época da igreja. Então, isso é para ser muito pensado e refletido também a respeito disso. Então, os padres, para se levantar, vamos dizer assim, contra Lutero com a reforma, eles colocam, então, o magistério ali, assim como se fosse querendo ditar um manual para a sociedade, para aquela comunidade, para aquela sociedade onde eles estavam. Então era tipo uma briga de poderes, para que você entenda, uma briga de forças, né? Lutero querendo a reforma e os padres então colocando um manual para dizer, é assim que tem que ser e pronto. Mas isso depois vai sendo elucidado no decorrer do tempo, né? Então qualquer discordância ali, ela é elucidada no tempo depois, que hoje a gente vai estudando mais sobre Lutero e a gente vai entendendo que foi assim, o que trouxe de muito bom para aquela comunidade, e até os dias de hoje nós vivemos o que Lutero se levantou para se posicionar contra aquilo que os padres estavam fazendo na época. Por isso que essa época é chamada de manualística, porque os padres queriam colocar como se fosse um manual de ensinamentos então ali para aquela comunidade. Tudo bem? Então esse período é escolástica. Nesse período acontecem isso que a professora está falando e muito mais, algumas questões a mais ali, mas desse ponto que nós estamos falando de Lutero, dos padres dentro dessa área da escolástica e da manualística. Então são pontos aqui a do patrística, escolástica e a manualística. São 3 pontos que a gente está vendo nessa origem aí de todo esse cristianismo, tá? Vamos dar sequência aos nossos estudos. Então, a partir que nós vimos já essas fases todas, né, vamos dizer assim, essas escolas teológicas, e nós vimos a patrística, vimos a escolástica, vimos a manualística, vamos então falar um pouquinho sobre tempos modernos, que fica mais fácil até a nossa compreensão, porque é mais perto do que nós estamos inseridos, né, do que nós entendemos hoje. Então, a teologia moderna, o que ela quer dizer, o que ela contribui para que o século XXI aconteça. Vamos ao material. Então, nesse contexto todo, é uma sociedade que começava a modernizar as relações sociais e as industriais. E algumas escolas, então, elas caminham rumo à inserção da teologia na sociedade. Então, o que é isso?
que acontece nesse período da escola moderna? Nesse contexto todo, a escola começa a se modernizar, né? Já teve a reforma de Lutero, né? As coisas já estão acontecendo nesse sentido também. E aí então surgem as escolas. E essas escolas começam tudo que é ensinado, tudo que nos tira daquela ignorância, que a ignorância é uma falta de conhecimento sobre alguma coisa, quando a gente é tirado daquela ignorância e nos traz ao conhecimento, traz à luz, aquilo fica mais claro. Então, começam a surgir nesse período dos tempos modernos as escolas. Quanto mais escolas, mais pessoas estudando e mais clareza de pensamento, como nós temos hoje em dia. Né? Só para você ver que os tempos modernos, então, puxam uma linha para os dias de hoje. Quantas escolas nós temos nos dias de hoje? Só para que você entenda. Várias. As pessoas indo em busca do conhecimento, saindo da escuridão da ignorância e indo ao conhecimento. Quando o conhecimento ele é libertador, ele liberta as pessoas, né? Porque ninguém te engana, o conhecimento que você adquire, ninguém tira de você. Onde você for, você tem aquele conhecimento adquirido e pode falar com propriedade a respeito daquele determinado assunto. Se você é teólogo, acadêmico em teologia, agora então você começa a estudar sobre, vai falar com propriedade sobre a palavra de Deus. Assim é nesses tempos modernos. Começa-se então a surgir em algumas escolas. Quanto mais escola, mais alunos, mais conhecimento proporcionado, certo? Então, vamos ao material. Então, aqui só onde eu li para vocês que essa sociedade ela começa a se modernizar, né? Por conta dessas relações sociais também. E essas escolas vão nos ajudar nesse rumo à teologia na sociedade. E essa resposta a esse avanço que a professora colocou para vocês é uma igreja oficial, ela reprime então esse movimento renovador que revisava a história da igreja e os seus dogmas. Então isso é um avanço, as escolas elas são como um avanço para que essa igreja oficial que ela tentava reprimir esse movimento renovador e que revisava a história da igreja e os seus dogmas, que não era isso que a igreja queria, mas através dessas escolas o pensar se abre, as discussões se abrem e ela não consegue mais reprimir esse movimento renovador. E daí no século XX já, as problemáticas humanas elas são retomadas durante o período entre guerras. E o olhar volta-se para a pregação vivida, é mais humanista e cheia de amor, adequada a cada contexto. E essa é a parte, querido aluno, que a gente gosta, porque ela ficou mais próxima a nós, né? Mas vejam que trajetória toda para que a gente se perceba em amor, em serviço, em caridade. Quantas coisas aconteceram na história da teologia até que se perceba o outro e entenda que o grande ensinamento de Jesus é exatamente esse, é olhar para o outro. Então, às vezes, a gente fica refletindo, né? Jesus passou pela terra, ensinou tudo aquilo que a professora orientou no início da aula, vamos ler o Novo Testamento, né? Jesus deixou tudo aqueles ensinamentos para nós, e aí agora chega no século XX, é que as pessoas começam a perceber o outro. Então, tudo que era percebido. Então, antes não era percebido? Era percebido, mas de uma forma muito reservada, né? Hoje nós falamos mais sobre o sentir do outro, o que o outro faz, o que ele está sentindo, como que eu posso contribuir, qual é o meu serviço. Eu não fico preocupada só comigo, eu tenho que me preocupar com aqueles que me rodeiam também em servi-los. Esse é o grande ensinamento do cristianismo, é servir. E aí a gente chega aqui nos tempos modernos, no século XX, e aí essa fala grita, essa fala tem voz, né? É servir ao outro. Nós chegamos nesse entendimento no século XX, através de todas essas mudanças que percorreram, até que a gente tenha liberdade, tenha voz para dizer um ao outro, eu me preocupo com você. Esse é o grande ensinamento de Jesus Cristo. Quando Jesus passou pela terra, ele não se preocupou com ele, mas ele deu a sua vida em prol do outro. E é esse ensinamento que o cristianismo, que o Novo Testamento nos deixa muito claro, em servir ao outro. E nos tempos modernos, aqui nesse século XX, então começa esse olhar para o outro,
essa procura na satisfação do outro, e com isso resulta o próprio bem-estar, que quanto mais a preocupação com o outro, quanto mais a preocupação no amor, na caridade, na ajuda, quanto mais vai sendo exercido, falado isso, explanado esse assunto, o pessoal também ficou melhor. Porque quanto mais eu ajudo o outro, mais aquilo vem de retorno para que eu me sinta satisfeito e isso. Por quê? Porque esse é o grande ensinamento de Jesus. Quando você olha para o outro, aquilo reverte em bem-estar para você também. Quando você serve o outro, né, alguém vai te servir também. E assim essa humanidade vai crescendo em entendimento, em conhecimento do que as coisas na verdade são muito simples, mas a gente acaba complicando por conta da humanidade, né? A humanidade que tem em cada um. Então isso que às vezes o egoísmo, a prepotência, o orgulho, isso são facetas da humanidade que impedem o amor de Deus na nossa vida. E é quando você começa a estudar, a falar sobre o amor de Deus e agir para ajudar o próximo, as coisas se tornam mais fáceis, porque as coisas são simples. É a gente que às vezes complica um pouco. Mas nesse entendimento que nós temos da palavra, esse entendimento que nós temos com o Espírito Santo, a gente vai melhorando. Essa é a nossa intenção, né? Melhorarmos enquanto pessoas aqui na Terra para chegarmos lá ao reino dos céus aprovados. Vamos continuar nossos estudos então. Então, queridos, mais alguns, já vamos quase ao finalzinho da nossa aula, né? E como que nós vamos colocar tudo isso que a professora está colocando, falando, na prática? Como que nós vamos entender isso na prática? Em cada slide, em cada assunto que eu estou abordando, eu tenho assim essa preocupação em trazer sempre para a nossa prática, contextualizando com situações nossas, mais vivenciais, para que a gente não fique muito só na parte teórica, mas que a gente consiga contextualizar com alguma coisa do que nós estamos vivendo neste momento, para que a nossa compreensão acerca de todos esses passos teológicos fique melhor, fique enraizado em nós, né? Que se a gente não coloca nada para contextualizar, a gente não consegue guardar esse conhecimento. Então, na prática, vamos aos slides. Qual que é o conselho importante que eu te daria hoje, querido aluno? Que você entenda a evolução da teologia por meio do estudo da história, essa linha que a professora fez com você. Então, entender essa evolução, como que nós chegamos até aqui, professora, como que começou na patrística, na escolástica, lá na manualística, chegamos então nos tempos modernos, como que essa evolução da teologia por meio do estudo da história, obviamente que nós teremos que nos aprofundar e muito, para que a gente compreenda de uma forma melhor. E nós precisamos tirar um tempo também para pesquisar esses nomes como Agostinho, Lutério, Tomás de Aquino, pois suas obras servem de apoio para discussões contemporâneas. Então, querido aluno, esses nomes de Agostinho, Lutério, Tomás de Aquino, são nomes que você deve assim buscar conhecer mais sobre eles, porque as marcas que eles deixaram, o estudo deles vai repercutir no que nós falamos hoje. A contribuição que eles deixaram na teologia vai repercutir no que nós estamos falando, no que nós estamos ensinando nos dias de hoje. Então eu sugiro a vocês que procurem cada dia, cada semana estudar um pouquinho mais sobre eles. Tudo bem? Fica a dica da professora para que você tenha êxito nos teus estudos e uma compreensão melhor acerca da história teológica. Então, querido aluno, a gente estamos encerrando então a nossa quinta aula, né? Estamos finalizando essa aula. É uma aula assim mais teórica, um conteúdo um pouco mais pesado, porque ele não é tão vivencial, mas faz parte da história. E nós precisamos conhecer a história, né? De onde ela veio, qual é o caminho que ela percorreu para chegar até aqui. Então, finalizando aqui no slide, eu preciso que após essa aula, né, que o aluno tenha assim, que ele
que você seja capaz de discernir sinteticamente os diferentes momentos históricos da teologia que nós apresentamos aqui, né? Que é a igreja primitiva, a patrística, a escolástica, a manualística e a moderna, e bem como seus principais acontecimentos e as características. E te encorajar a você fazer uma pesquisa, a investigar mais profundamente acerca desses temas que nós conversamos. E nós precisamos olhar esse passado, entender o presente para a gente saber construir o futuro. Então essa fase, essa última frase, esse tópicozinho, eu preciso que você de uma forma assim muito enraize isso. Eu preciso olhar o passado, né? Eu preciso olhar o passado para que eu possa entender o momento que eu estou vivendo, para que eu possa então construir o futuro. Nada acontece ao acaso, querido aluno. Tudo que nós estamos vivendo, alguém pagou um preço muito alto lá atrás. A pessoa de Jesus Cristo, quando deu a vida por nós, ele pagou o alto preço. Após isso, a história foi sendo construída e é falada e é ensinada. Para quê? Para que a humanidade se salve através da palavra e através do sacrifício de Jesus. Então esse conhecimento da história se faz necessário para você, acadêmico, se faz necessário para você, teólogo, que você saiba o que aconteceu lá no passado, o meio como que isso se desenvolveu, para que você possa ajudar a construir o futuro, porque Atos está sendo escrito ainda, né? Não esqueça disso, através da sua vida e através da minha vida. E que história é essa que você está escrevendo? O que você está colocando lá na continuidade de Atos? Então fica a pergunta a você e fica a você também como eu vou te instigar para que você conheça mais a história, para que fale mais com propriedade e compreenda melhor o momento que nós estamos vivendo. Desejo a você bons estudos.